Olá pessoal, eu sou o professor Etereldes do Departamento de Matemática da UFES e essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear, semestre 2020/1. Bom pessoal, essa é mais uma aula de Álgebra Linear, a gente vai iniciar aqui o capítulo 2 do livro, vamos falar de matrizes invertíveis ou não singulares, né? Matrizes invertíveis ou não singulares. Bom, vamos começar definindo esses objetos, né? O que são matrizes invertíveis. Por que isso é importante também, né? Vou falar um pouquinho sobre isso. Qual é a importância, né, de matrizes invertíveis ou não singulares e e como que a gente define esses objetos. Bom, por definição, primeiro eu vou definir o objeto e depois eu vou falar da importância dele. Por definição, uma matriz é invertível, uma matriz A quadrada é invertível se existe uma outra matriz B que multiplicada por A, tanto à direita quanto à esquerda, dá identidade. Bom, é claro que se você multiplicar a direita e a esquerda para dar identidade do mesmo tamanho, é necessário que A seja quadrada. A gente vai ver que se uma matriz é quadrada e o produto por uma outra dá identidade, por um lado apenas, isso é suficiente para ela já ser invertível. Já é suficiente para a multiplicação pelo outro lado também da identidade. Bom, essa matriz B é chamada inversa de A, né? E a gente depois vai dar uma notação para essa matriz, uma notação em termos de A. Essa matriz, quando não existe uma matriz B com essa propriedade, a gente diz que a A não é invertível ou que a A é singular. Então, por que é importante saber se uma matriz é invertível para a solução de problemas, por exemplo, a solução de sistemas lineares, por exemplo? É importante porque, bom, você quer resolver um sistema assim, A vezes X igual a... você quer resolver um sistema linear assim, A vezes X igual a um B, eu vou chamar de B barra. Bom, se você sabe que existe uma matriz que multiplicada por A à esquerda dá identidade, se existe essa matriz B que você tem essa propriedade, você rapidamente resolve esse problema, porque você multiplica por B aqui, você vai ter que B vezes AX, isso aqui implica, né? Que B vezes AX vai ser igual a B vezes B barra. Bom, mas B vezes AX é identidade. Identidade vezes X é X. X é igual a B vezes B barra. Então, diretamente você tem a solução. Ó. O X vai ser simplesmente multiplicar a inversa de A pelo lado direito. Opa, então, para a gente, conhecendo a inversa de uma matriz, a solução do sistema AX igual a B você tem diretamente. Se ela tem inversa, a solução, e você conhece a inversa, a solução é direta. Então, a gente vai aprender a calcular, não só a saber quando uma matriz é invertível ou não, uma matriz quadrada, que é um conjunto de matrizes super importante, e também saber como calcular a inversa de uma matriz quando ela for invertível. Isso também é super importante. Se a gente tem duas matrizes A e B dessa forma, quem é A vezes B? Vamos fazer a conta. Ó. A vezes B, linha vezes coluna. A vezes B vai ser uma matriz 2 por 2. Primeira linha vezes primeira coluna vai dar 1, que é menos 2 vezes menos meio é 1. 1 vezes 0, 1. A soma dá 1. Menos 2 vezes 1 sexto dá menos 1 terço. Menos 1 terço mais 1 terço, 0. 0 vezes menos meio, 0. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 1 sexto, 0. 3 vezes 1 terço, 1. Então, A vezes B é identidade. B vezes A também. Fazendo a continha. Linha vezes coluna. Agora, linha vezes coluna vai dar 1. Linha. De novo, a primeira linha com a segunda coluna. 0, 0, 1. Esses produtos. Então, A vezes B é identidade, B vezes A é identidade. A gente diz aqui que A é a inversa de B e B também é a inversa de A, né? E vice-versa. Então é isso aí, temos um exemplo. A gente já sabe
Bom, vou dar um exemplo também importante de matrizes que não são invertíveis, né? Vou pegar uma 2x2 que não é invertível, vou colocar um exemplo aqui, ó. Se a matriz A fosse dessa forma, 1, 0, menos 2, 0, essa matriz não é invertível. Por quê? Porque não tem nenhuma matriz, né, que multiplicada por B, que multiplicada por A dê a identidade. Vamos ver. Se você pegar uma B qualquer aqui, B11, B12, B21, B22, fizer o produto A vezes B, o que vai dar? Vai dar B11, B12, menos 2 vezes B, menos 2 vezes B1, linha vezes coluna dá menos 2 vezes B, 1, 2. Se você quer que isso aqui seja igual, né? Você quer saber se isso aqui pode ser igual à identidade, que é essa matriz aqui. Então, isso aqui só acontece essa igualdade se B1 for igual a 1 e, por essa igualdade aqui, B11 tem que ser também igual a 0. Essas duas coisas aqui não ocorrem juntas, né? Isso aqui não ocorre. Logo, não existe B tal que B vezes A da identidade. Então, essa matriz aqui, ó, é um exemplo de matriz. Essa aqui é singular. Então, agora, vamos ver umas propriedades de matrizes invertíveis. Se uma matriz é invertível, né, possui inversa, a inversa é única. Por que isso é verdade? Bom, veja, suponha que existam duas. Suponha que A vezes B é igual a B vezes A, que eu estou considerando tudo quadrada, né? É igual a identidade, e que também A vezes C é igual a C vezes A, que é igual a identidade. Então eu tenho duas matrizes que multiplicada por A, à direita e à esquerda, né, dá identidade. Como é que a gente mostra que, na verdade, essas duas matrizes são a mesma matriz? Bom, você precisa mostrar que A é igual a C. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, eu sei que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade. Isso aqui implica, multiplicando por C aqui dos dois lados, que C vezes A vezes B é igual a C, é igual a C vezes B vezes A, que é igual a C. Bom, mas C vezes A o que é? C vezes A, por definição, né? C vezes A por hipótese, perdão, C vezes A é identidade. Então, isso aqui implica que identidade vezes B é igual a C, ou seja, B é igual a C. Então, supor que tem duas matrizes com a propriedade C é a inversa de A. O que é C a inversa de A? Multiplicado por A à direita e à esquerda da identidade, então B é igual a C. Então a inversa é única. A inversa sendo única, não existem duas matrizes diferentes com essa propriedade, a gente vai dar um nome para ela, uma notação. Dizemos assim, ó, a inversa de A, quando existir, né? A inversa de A é A menos 1. A gente vai usar essa notação aqui para a inversa. Uma outra propriedade importante da inversa, bom, esse teorema o que diz? Diz o seguinte, olha, se A é invertível, então a sua inversa também é invertível. E mais ainda, a inversa da inversa é a própria matriz. O que mais que diz esse teorema? Se A vezes B são matrizes invertíveis, quadradas, né, do mesmo tamanho, então a inversa então o produto é invertível, então o produto é invertível e mais ainda, a inversa do produto
é o produto das inversas na ordem contrária. Então, A vezes B inversa é B inversa vezes A inversa. A vezes B inversa é B inversa vezes A inversa. E o que mais que diz esse teorema? Diz que se A é matriz invertível, então a transposta também é invertível. E mais, diz que a inversa da transposta é a transposta da inversa. Então, se você quiser inverter e transpor, é o mesmo que transpor e inverter. Bom, vamos ver por que isso é verdade. Vamos ver aí o item A. Por que o item A é verdade? Por que se A é invertível, a sua inversa também é invertível? Bom, o que nós vamos ver é o seguinte, olha, se A é invertível, A vezes A menos 1, a inversa existe, né? A vezes A menos 1 é igual a A menos 1 vezes A, que é igual à identidade. Bom, mas isso aqui implica dizer, né, que existe uma matriz, existe uma matriz, essa aqui, que multiplicada pela A menos 1 dos dois lados dá identidade. O que significa isso? Bom, significa dizer que essa matriz aqui é a inversa dessa. Então, A é a inversa da inversa. A inversa é invertível e a inversa dela, a inversa da inversa é a própria matriz. Né? Porque a inversa dessa é a matriz que multiplicada por ela dos dois lados dá identidade. Super simples. Bom, o item B, por que ele é verdadeiro? De novo, olha, eu vou pegar a matriz A vezes B e vou multiplicar essa matriz por B menos 1 vezes A menos 1. O que vai dar esse produto? Bom, pela associatividade, isso aqui é A, B vezes B é menos 1 vezes A menos 1. Bom, mas isso aqui é identidade. Isso aqui é identidade. Então, isso é A vezes A menos 1 e A vezes A menos 1 é identidade. Então, significa que se eu pegar a matriz A vezes B e multiplicar ela por essa matriz aqui, B menos 1, A menos 1, elas existem, por quê? Porque A e B são invertíveis, então existe A menos 1 e B menos 1. Se eu multiplicar A vezes B por esse produto, dá identidade. E se eu fizer do lado contrário, também dá identidade. Olha, se eu pegar A vezes B e multiplicar por B menos 1, A menos 1, isso aqui também, pela associatividade, vai dar B menos 1, A menos 1 vezes A, vezes B, vezes B. E isso aqui vai dar B menos 1 vezes B. Por quê? Porque esse cara aqui é a identidade, por definição da inversa. E B menos 1 vezes B também é identidade. Bom, então, essa matriz é invertível. Por quê? Porque existe uma que multiplicada por ela, a direita e a esquerda dá identidade, e mais, essa é a inversa dessa. Então, o item B aí sai dessa igualdade. Ó. B a menos 1, A menos 1, então, é a inversa de A vezes B. Porque multiplicada por A vezes B dos dois lados dá identidade. Beleza. E o item C, então, é mostrar que a transposta inversa é igual a inversa transposta. Mesma coisa, o que a gente vai fazer? A gente tem que A vezes A menos 1, isso aqui é identidade. Bom, mas isso aqui implica que A vezes A menos 1, quando eu fizer a transposta dessa matriz, isso continua sendo a identidade, porque a identidade transposta é ela mesma. Né? A transposta da identidade é ela mesma. Bom, com isso, o que a gente tem? A gente sabe que a transposta do produto é o produto das transpostas na ordem
inversa. Então, isso aqui vai ser A menos 1 transposta vezes A transposta. Isso aqui é a identidade. Bom, se eu fizer a mesma coisa agora com A menos 1 vezes A transposta, isso aqui também é a identidade, pelo mesmo motivo, porque isso aqui é a identidade transposta, que é a identidade. Bom, mas isso aqui é A transposta vezes A menos 1 transposta. Vezes A menos 1 transposta. Bom, mas isso aqui está dando a identidade. Bom, então o que a gente tem com isso? Olha, que se eu pegar A transposta e multiplicar por A menos 1 transposta, dá a identidade, tanto pela esquerda, como pela direita. Isso aqui tem uma consequência. Se eu pegar uma matriz, multiplicar a direita e a esquerda de outra e der a identidade, é porque uma matriz é a inversa da outra. Então, o que eu estou dizendo é que essa matriz aqui é a inversa dessa. Ou seja, A menos 1 transposto é igual a A transposto inverso. Se eu quiser, então, inverter e transpor, é o mesmo que transpor e depois inverter. Beleza? Então, são algumas propriedades aí de inversão de matrizes que a gente vai vendo. Então, agora nós vamos ver como que isso é um exemplo, né, de inversão e o que é a inversa nas matrizes elementares. Isso aqui é super importante, Vejam, o que diz esse teorema? Diz que toda matriz elementar é invertível e a inversa também é uma matriz elementar. Vamos lembrar, matriz elementar é uma matriz obtida da identidade por uma única operação elementar. Bom, como é que a gente justifica que toda matriz elementar é invertível? A inversa de uma elementar é uma elementar. Isso é super importante porque esse teorema, essa proposição, vai nos dar um algoritmo para calcular a inversa. E tudo que envolve matriz elementar está envolvendo o quê? Operação elementar, porque aplicar uma matriz elementar, aplicar uma operação elementar numa matriz é equivalente a multiplicar essa matriz à esquerda por uma matriz elementar. Então, o que a gente fizer de contas nas elementares, a gente vai reproduzir para as matrizes em geral. Isso vai nos dar um algoritmo para calcular a inversa de matrizes em geral. Vamos lá, vamos provar, vamos justificar esse teorema aqui. Por que o item A é verdadeiro? Como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar em 3 etapas. A gente tem 3 tipos de matrizes elementares, que é multiplicar uma linha por uma constante não nula, trocar 2 linhas de posição e somar uma linha e um múltiplo de outra linha. Então, eu vou começar aqui. Ó. Se eu trocar 2 linhas de posição, por que a matriz é invertível? Qual é a matriz que eu tenho que multiplicar E e J para dar identidade? Bom, é só eu destrocar as linhas. Se eu troquei a linha I pela linha J, eu troco a linha J pela linha I de novo. Quando eu multiplicar essas duas aqui, o que vai dar esse resultado? Vai dar identidade, obviamente. Então isso significa tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Além disso, o E e J vezes o EJI também é identidade. Por que isso é verdade? Olha, a EJ troca a linha I com a linha J, a EJI troca a linha I com a linha J. Então você trocou uma vez, trocou de novo, o que aconteceu? Volta para a identidade. Troca, destroca, volta para a identidade. O que isso aqui significa dizer? Bom, isso aqui significa dizer... Essas duas coisas juntas significam dizer que a inversa da EJ, quem é? Ela mesma. A inversa da EJ é ela mesma. Por quê? Porque a EJ é igual a EJI. Trocar a linha I com a linha J é o mesmo que trocar a linha J com a linha I. Então, a inversa da matriz elementar que troca linhas é ela mesma. Se eu aplicar ela nela, vira a identidade. Bom, qual é a outra matriz? Bom, a outra matriz, o outro tipo, esse aqui é o item A, o outro tipo é o tipo multiplicar uma linha por uma constante. Veja,
Se eu multiplicar uma linha por uma constante alfa e depois multiplicar essa mesma linha aí, né? Multiplicar a mesma linha aí por uma constante 1 sobre alfa, essa constante tem que ser sempre diferente de zero, né? Pela definição de elementar. Isso aqui dá identidade pelos dois lados, né? O EI de 1 sobre alfa vezes o EI de alfa também dá identidade. Bom, isso tem uma consequência. Qual é a consequência? A consequência é que a inversa da EI de alfa, porque se uma matriz multiplicada dos dois lados por outra dá identidade, significa dizer que essa é a inversa dessa. Então, o EI de alfa, quem é? O EI de alfa inversa, né? O EI de alfa inversa é EI de 1 sobre alfa. Inverter a matriz elementar, que é multiplicar uma linha por uma constante, é simplesmente a matriz elementar multiplicando aquela linha pelo inverso dessa constante. A EIJ de alfa, se eu trocar essa linha, né? O que eu fiz aqui? Eu somei a linha J e vezes a linha alfa. Então, somei na linha J e vezes a linha alfa. Se eu quiser voltar para a identidade, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar na linha J de novo, em vez de somar alfa, somar menos alfa, porque aí esses alfas cancelam, volta para o zero, que vai dar novamente a identidade. E o mesmo ocorre pelo outro lado, ó, E e J de menos alfa vezes E e J de alfa. Porque se eu somar na linha J, alfa vezes se eu somar na linha I, alfa vezes a linha J, e depois somar menos alfa vezes a linha J, como a linha J não foi alterada, o que vai acontecer é zerar aquele elemento que virou alfa. Virou alfa, depois você somou menos alfa, ele zera de novo, né? Na identidade era zero. Quando você aplica a operação elementar, vira alfa. Aplica a operação elementar com menos alfa, soma alfa com menos alfa, vira zero. Aqui também é identidade. Bom, a conclusão disso é que a EIJ de alfa, a inversa dela, quem é? Bom, a inversa dela é a elementar EIJ de menos alfa. Bom, então é isso, né? A mensagem é: toda matriz elementar é invertível e a inversa dela é uma elementar do mesmo tipo. E olha onde que aparece a questão das elementares. Ele diz o seguinte, olha, quer dizer, se você quiser checar que uma matriz é inversível, basta fazer o quê? Basta ver se existe uma matriz tal que B vezes A é identidade. Se uma matriz B é tal que B vezes A é identidade, é porque, veja, a matriz A é quadrada, né? É porque a matriz é invertível. Não precisa você olhar à direita e à esquerda. Se por um lado ela for invertível, ou se por um lado existe uma matriz tal que B vezes A é identidade, então A e B são invertíveis. Legal. A matriz A é equivalente por linhas à identidade. O que significa isso? Você pode escalonar ela e a forma escalonada reduzida dela é a identidade. Você pode aplicar operações elementares seguidas vezes, né? Na hora que você obter a forma escalonada reduzida, essa forma é a identidade. Então, se ela for invertível, todas essas coisas acontecem. É equivalente dizer ela é invertível, então quando você escalonar, a forma escalonada reduzida dela é a identidade. Ou existe uma matriz que multiplicada por ela dá identidade. Uma matriz só. É equivalente a dizer que ela é invertível. Aqui eu já estou resolvendo aquele problema que eu disse lá no início. Olha, você não precisa multiplicar por os dois lados e dar identidade. Se por um lado só o produto, a matriz for quadrada, né? E por um lado o produto da identidade, é porque essa matriz já é inversível. Bom, por que A implica em B? A gente sabe, uma matriz quadrada, a forma escalonada reduzida dela, ou todas as linhas têm pivô, ou tem uma linha nula. Bom, se todas as linhas tiverem pivô, A é equivalente por linhas à identidade. O que a gente vai mostrar é que todas as linhas têm que ter pivô. Por quê? Porque se não tiver pivô, isso aqui não vai ocorrer. Se todas as linhas não tiverem pivô,
essa igualdade aqui não pode ocorrer. Por quê? Já vou dizer por quê. Porque a única solução do sistema homogêneo é a solução nula. Veja por que isso é verdade. Olha para cá. Eu quero mostrar que se A vezes x é igual a zero, isso aqui implica em x igual a zero. Bom, mas isso aqui implica em B vezes A vezes x igual a identidade vezes x. Bom, mas a identidade vezes x é x. Né? B vezes A vezes x, como B vezes A é identidade, né? Isso é identidade vezes x. Mas por outro lado, isso aqui ó, é B vezes o vetor nulo, porque A vezes x é o vetor nulo. E o produto de B pelo vetor nulo é o vetor nulo. Então a conclusão que a gente tem é que se A vezes x é zero, x é igual ao vetor nulo. Então isso significa que a única solução desse sistema homogêneo é a solução trivial. Bom, mas se a única solução é a solução trivial, significa que a forma escalonada reduzida de A não tem linhas nulas. A forma escalonada reduzida de A é obrigatoriamente a identidade. Porque se tivesse linhas nulas, esse sistema teria infinitas soluções. Aí, se a forma escalonada tiver linha nula, significa dizer que tem variável livre, que você tem n variáveis nesse sistema. Você tem n variáveis. Se você não tiver n pivôs, né, você tem n colunas, se você não tiver n pivôs, você tem variável livre, significa que você tem infinitas soluções, porque esse sistema é sempre possível. Bom, agora por que se a forma escalonada reduzida de A é identidade, A é inversível? Isso aqui é simples de fazer. Por quê? Aqui é o item A, né? Justificativa do item B. A forma escalonada reduzida de A é a identidade, então A é inversível. Bom, se a forma escalonada reduzida de A é identidade, significa que ao aplicar em A matrizes elementares, E1 barra, aplicar aqui várias matrizes elementares, eu consigo obter disso a identidade. Bom, mas isso aqui significa dizer que o A, isso aqui significa dizer que, como cada uma dessas matrizes elementares são inversíveis, eu posso aplicar a inversa do EK aqui e eu vou ter o seguinte, ó, que o EK menos 1 barra vezes E1 barra vezes A, isso aqui na verdade dá EK barra A menos 1, que eu multipliquei por EK menos 1 dos dois lados. Então, simplifica aqui, daqui sobra isso. Bom, se eu fizer isso K vezes, o que vai acontecer é que A vai ser esse produto, ó. E1 barra inversa até EK barra inversa. Bom, mas significa que A é o produto de matrizes invertíveis. A gente já viu que o produto de matrizes invertíveis é invertível. Então isso aqui garante que A é invertível. Por quê? Porque A é produto de elementares. Todas as elementares são invertíveis. E o produto de invertíveis é invertível. É um teorema que a gente viu agora há pouco. Então isso aqui significa que A é invertível. Bom, uma outra coisa que a gente acabou de ver aí também, na verdade, deixa eu concluir por que isso aqui é a implicação B em C, por que aqui é o item A, aqui é A implica em B, isso aqui é B implica em C, agora a gente vai ver C implica em A. Por que C implica em A? Bom, isso é óbvio, né? Porque A é invertível. Então existe B tal que a direita e a esquerda multiplicada por A dá identidade. Então, obviamente, se A é invertível, existe B tal que B vezes A é identidade. Isso aqui é óbvio pela definição. Óbvio da definição. Da definição de A ser invertível. Da definição de A ser invertível. Uma outra coisa que a gente concluiu daqui é o seguinte, olha. A é invertível. Na demonstração desse teorema apareceu aqui um resultado que eu vou escrever aqui. Não está lá no livro nesse momento, mas
Eu já vou escrever aqui, A é invertível. Se somente se, A quadrada, né? Sempre que eu estou falando em invertibilidade, eu estou falando de A quadrada. Então, vou colocar aqui, ó, A N por N, né? Quadrada. A invertível, se somente se o sistema AX igual a zero tem solução única. Tem solução única. Isso já saiu da demonstração desse teorema. Utilizarem no futuro se precisar. Ele é um resultado importante. Né? A invertível, se somente se o sistema homogêneo associado a A tem solução única, que é a solução trivial, e tem sempre solução. Beleza. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Bom, é claro que esse teorema aqui também já é consequência do que a gente acabou de ver, consequência da demonstração que a gente acabou de fazer, né? Que se uma matriz é invertível, se somente se ela é um produto de matrizes elementares. Bom, se ela é um produto de matrizes elementares, ela é obviamente invertível, por quê? Ela é um produto de matrizes elementares, ela é obviamente invertível, porque as elementares são invertíveis e produto de invertíveis é invertível. Então a volta, tranquilo. Agora, por que se ela é invertível, ela é um produto de elementares? Bom, se ela é invertível, existe um conjunto de elementares que, multiplicada por ela à esquerda, né, a forma escalonada reduzida dela é a identidade. Bom, mas se a forma escalonada reduzida dela é a identidade, vamos olhar para a demonstração, tá aqui, ó. Se a forma escalonada reduzida dela é a identidade, é o mesmo que dizer que ela é produto das inversas das elementares que eu apliquei em A para dar identidade. Que cada operação elementar é multiplicar por uma elementar, por uma matriz elementar. Bom, mas se A é o produto de inversa de elementares, A é o produto de elementares. Por quê? Porque a inversa de elementar, a gente acabou de ver numa proposição acima, que a inversa de elementar é elementar. Então, uma outra consequência dessa demonstração é o seguinte, olha, uma matriz é invertível se somente se ela é um produto de matrizes elementares. Então, a gente já caracterizou aí as matrizes invertíveis com cinco equivalências. Ela é invertível se somente se a forma escalonada reduzida dela é a identidade. Ela é invertível se somente se existe uma matriz que multiplicada por ela dá identidade. Isso sempre lembrando que eu estou falando de matrizes quadradas. Ela é invertível se somente se a solução do sistema homogêneo associada a ela é única. E ela é invertível se somente se ela é um produto de matrizes elementares. Tem aí já 5 equivalências da invertibilidade. E aí na próxima aula a gente vai continuar com esse debate, com esse estudo sobre matrizes invertíveis e definir, a partir do escalonamento, um algoritmo para calcular a inversa de uma matriz. E aí, obviamente, esse algoritmo também é um algoritmo para achar a solução de sistema linear. Bom, por que A implica em B? A gente sabe, uma matriz quadrada, a forma escalonada reduzida dela, ou todas as linhas têm pivô, ou tem uma linha nula. Bom, se todas as linhas tiverem pivô, A é equivalente por linhas à identidade. O que a gente vai mostrar é que todas as linhas têm que ter pivô. Por quê? Porque se não tiver pivô, o sistema, isso aqui não vai ocorrer. Se todas as linhas não tiverem pivô, essa igualdade aqui não pode ocorrer. Por quê? Já vou dizer por quê. Porque a única solução do sistema homogêneo é a solução nula. Veja por que isso é verdade. Olha para cá. Se A vezes... Opa. Eu quero mostrar que se A vezes x é igual a zero, isso aqui implica em x igual a zero. Bom, mas isso aqui implica em B vezes A vezes x
igual a identidade vezes x. Bom, mas a identidade vezes x é x. Né? B vezes A vezes x, como B vezes A é identidade, né? Isso é a identidade vezes x. Mas por outro lado, isso aqui ó, é B vezes o vetor nulo, porque A vezes x é o vetor nulo. E o produto de B pelo vetor nulo é o vetor nulo. Então a conclusão que a gente tem é que se A vezes x é zero, x é igual ao vetor nulo. Então isso significa que a única solução desse sistema homogêneo é a solução trivial. Bom, mas se a única solução é a solução trivial, significa que a forma escalonada reduzida de A não tem linhas nulas. A forma escalonada reduzida de A é obrigatoriamente a identidade. Porque se tivesse linhas nulas, esse sistema teria infinitas soluções, aquela solução associada à linha nula. Né? Então isso é um fato, é o A implica B. Né? A implica B por quê? Porque esse sistema AX igual a zero só tem a solução trivial. Então se ele só tem a solução trivial, a forma escalonada reduzida de A tem que ser a identidade, para esse sistema homogêneo ter solução única. Né? Porque a matriz é quadrada, se ela tivesse uma linha nula, o sistema homogêneo teria infinitas soluções. Porque sempre tem uma solução. Aí, se a forma escalonada tiver linha nula, significa dizer que tem variável livre, que você tem n variáveis nesse sistema. Você tem n variáveis. Se você não tiver n pivôs, né? Você tem n colunas. Se você não tiver n pivôs, você tem variável livre, significa que você tem infinitas soluções, porque esse sistema é sempre possível. Então, bom, A implica B por conta disso, porque esse sistema tem solução única. Então, esse sistema só tem solução única se a forma escalonada reduzida de A for a identidade. Então, tem que lembrar um pouquinho do que é sistema homogêneo, né? A gente discutiu isso aí em aula passada. Bom, agora, por que se a forma escalonada reduzida de A é identidade, A é inversível? Isso aqui é simples de fazer. Por quê? Aqui é o item A, né? Justificativa do item B. A forma escalonada reduzida de A é a identidade, então A é inversível. Bom, se a forma escalonada reduzida de A é identidade, significa que ao aplicar em A matrizes elementares, E1 barra, aplicar aqui várias matrizes elementares, eu consigo obter disso a identidade. Bom, mas isso aqui significa dizer que o A, isso aqui significa dizer que o A vai ser o produto, né? Isso aqui significa dizer, como cada uma dessas matrizes elementares são inversíveis, eu posso aplicar a inversa do EK aqui, eu vou ter o seguinte, ó, que o EK menos 1 barra vezes E1 barra vezes A, isso aqui na verdade dá EK barra A menos 1, que eu multipliquei por EK menos 1 dos dois lados. Então, simplifica aqui, daqui sobra isso. Bom, se eu fizer isso K vezes, o que vai acontecer é que A vai ser esse produto, ó. E1 barra inversa até EK barra inversa. Bom, mas significa que A é o produto de matrizes invertíveis. A gente já viu que o produto de matrizes invertíveis é invertível. Então isso aqui garante que A é invertível. Por quê? Porque A é produto de elementares. Todas as elementares são invertíveis. E o produto de invertíveis é invertível. É um teorema que a gente viu agora há pouco. Então isso aqui significa que A é invertível. Bom, uma outra coisa que a gente acabou de ver aí também, na verdade, deixa eu concluir por que isso aqui é a implicação B em C, por que na verdade, isso aqui não tá bom, não é isso.
Aqui é o item A, aqui é A implica em B, isso aqui é B implica em C, agora a gente vai ver C implica em A. Por que C implica em A? Bom, isso é óbvio, né? Porque A é invertível, então existe B tal que a direita e a esquerda multiplicada por A dá identidade. Então, obviamente, e A é invertível, existe B tal que B vezes A é identidade. Isso aqui é óbvio pela definição. Óbvio da definição. Da definição de A ser invertível. Da definição de A ser invertível. Uma outra coisa que a gente concluiu daqui é o seguinte, olha. A é invertível. Na demonstração desse teorema apareceu aqui um resultado que eu vou escrever aqui. Não está lá no livro nesse momento, mas eu já vou escrever aqui. A é invertível. Se somente se A quadrada, né? Sempre que eu estou falando em invertibilidade, eu estou falando de A quadrada. Então vou colocar aqui, ó, A N por N, né? Quadrada. A é invertível. Se somente se o sistema AX igual a zero tem solução única. Tem solução única. Isso já saiu da demonstração desse teorema. Porque se A é invertível, então existe B tal que B vezes A é identidade, e dizer isso é dizer que esse sistema tem solução única pelo item A. E se tem solução única, né? Se tem solução única, a gente garante que a forma escalonada reduzida de A é a identidade. É o que a gente utilizou aqui na passagem de A para B. Se esse sistema tem solução única, é porque a forma escalonada de A tem identidade. Mas se a forma escalonada de A tem a forma escalonada reduzida de A é identidade, a conclusão é que A é invertível. Então, esse resultado aqui saiu diretamente da demonstração do teorema. Vou deixar ele aí para vocês utilizarem no futuro se precisar. Ele é um resultado importante. Né? A invertível, se somente se o sistema homogêneo associado a A tem solução única, que é a solução trivial, e tem sempre solução. Beleza. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Bom, é claro que esse teorema aqui também já é consequência do que a gente acabou de ver, consequência da demonstração. Consequência da demonstração que a gente acabou de fazer, né? Que se uma matriz é invertível, se somente se ela é um produto de matrizes elementares. Bom, se ela é um produto de matrizes elementares, ela é obviamente invertível, por quê? Ela é um produto de matrizes elementares, ela é obviamente invertível, porque as elementares são invertíveis e produto de invertíveis é invertível. Então a volta, tranquilo. Agora, por que se ela é invertível, ela é um produto de elementares? Bom, se ela é invertível, existe um conjunto de elementares que, multiplicada por ela à esquerda, né, a forma escalonada reduzida dela é a identidade. Bom, mas se a forma escalonada reduzida dela é a identidade, vamos olhar para a demonstração, tá aqui, ó. Se a forma escalonada reduzida dela é a identidade, é o mesmo que dizer que ela é produto das inversas das elementares que eu apliquei em A para dar identidade. Que cada operação elementar é multiplicar por uma elementar. Por uma matriz elementar. Bom, mas se A é o produto de inversa de elementares, A é o produto de elementares. Por quê? Porque a inversa de elementar, a gente acabou de ver numa proposição acima, que a inversa de elementar é elementar. Então, uma outra consequência dessa demonstração é o seguinte, olha, uma matriz é invertível se somente se ela é um produto de matrizes elementares. Então, a gente já caracterizou aí as matrizes invertíveis com cinco equivalências. Ela é invertível se somente se
se somente se a forma escalonada reduzida dela é a identidade. Ela é invertível se somente se existe uma matriz que é multiplicada por ela da identidade. Isso sempre lembrando que eu estou falando de matrizes quadradas. Ela é invertível se somente se a solução do sistema homogêneo associada a ela é única. E ela é invertível se somente se ela é um produto de matrizes elementares. Tem aí já 5 equivalências da invertibilidade. E aí na próxima aula a gente vai continuar com esse debate, com esse estudo sobre matrizes invertíveis e definir, a partir do escalonamento, um algoritmo para calcular a inversa de uma matriz. E aí, obviamente, esse algoritmo também é um algoritmo para achar a solução de sistema linear.